agora para o jogo da rodada, né? O derby, o clássico, Palmeiras e Corinthians, na quinta-feira, 20 horas, né? Às 8 horas da noite, no Allianz Parque. Tem aqui a prévia de ingressos, né? Já foram vendidos previamente 21.100 ingressos. Então, provavelmente aí teremos cerca de 35 mil, 36 mil torcedores no Allianz Parque. O Palmeiras tem uma prévia de escalação, né? Pode ser o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Vanderlan ou Piquerez, o meio-campo com Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga e o ataque com Estevão, Facundo Torres e Maurício. Então, assim, a mesma escalação que venceu o Guarani, a única dúvida é nas laterais, né? Ou joga Rocha e Vanderlan, ou joga Mike e Piquerez. Então vamos ver o que o Abel vai definir aí. O Corinthians, por ter jogado ontem, se reapresentou hoje, não tem uma prévia, mas a gente sabe, né, que vai ser time titular também, será a força máxima que vai para o Allianz Parque. Então, Igor, assim, para mim é um jogo que não tem favorito, mesmo o Palmeiras jogando em casa, mas é um Palmeiras ainda que não convenceu. Ele demonstrou melhoras contra o Guarani no último fim de semana, mas só que ainda falta, acho que ainda falta mais. Eu acho que vencer o Corinthians, fazendo uma boa apresentação, aí eu acho que essa desconfiança some. Já pelo lado do Corinthians, assim, é um time pronto. Todo mundo sabe o que esse Corinthians pode jogar, né? E aí vai ter todos os seus titulares, vai apostar muito ali no Yuri Alberto, no Memphis, no Coronado, né? Então, assim, para mim é um clássico que não tem favorito. Para mim, mesmo o Palmeiras jogando em casa, mas para mim tá aí 50-50. Então, eu quero saber das suas projeções, o que você espera desse derby de quinta-feira. Boa. Primeiro aqui eu vou trazer a explanação do Palmeiras e depois a gente traz uma possível escalação do Corinthians, né? Sobre a questão do Palmeiras, Carlos, eu acho que ficou bem positivo, né, a questão do quarteto, né, sem o centroavante, né, é um quarteto ali com um ataque com mais movimentação, né, você tendo aí o Facundo Torres ao lado do Estevão, né, caindo pelo lado esquerdo e também fazendo as jogadas nas costas do lateral adversário e tendo aí a entrada do Maurício Veiga e também do Richard Rios na área, fazendo esse facão como camisa 9, né, mas sendo caras de meio campo, né, então acho que foi um ataque mais de movimentação e difícil de ser marcado, né, porque são jogadores técnicos velozes e você tem aí por trás dois caras que definem muito bem, né, que é o Veiga, o próprio Maurício e também o Richard Rios. Então, Palmeiras, assim, que vai ser bem difícil de ser marcado, né, porque são jogadores que alinham, né, a técnica e a boa movimentação ao mesmo tempo, e aí até a questão do sistema defensivo adversário, que é o caso do Corinthians, vai ter dificuldade de quem marcar, porque o Estevão, alguns momentos, vai ficar com liberdade, né? Alguns momentos também o Facundo Torres vai estar com liberdade, e alguns momentos o Veiga e o Maurício também vão estar com liberdade, porque é um ataque completamente rotativo, difícil de ser marcado. Então, acho que o que ficou positivo, né, foi o Abel Ferreira fazer algo de diferente contra o Guarani, né, dar confiança para esse quarteto, né, e esse quarteto correspondeu muito bem, porque 4-1 foi pouco. O Palmeiras poderia ter feito 5, 6 fácil no Guarani, né, com maior facilidade. Não foi uma atuação de encher os olhos, mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer, né, um time de Série A que briga por todos os títulos, que é campeão todo ano, contra o time de Série C. Então, acho que deixou boas impressões o quarteto. Tem aí a questão do Piquerez, né, que é um lateral esquerdo de muita qualidade, voltou de lesão, mas é um jogador assim acima da média na lateral esquerda, né, que pega bem na bola, chega bem na linha de fundo, e defensivamente é um cara que cobre bem, né, a questão dos espaços, e o Palmeiras sentiu a falta desse jogador, né, principalmente na reta final do ano passado. Então, assim, é um Palmeiras modificado, né, com um esquema completamente diferente, né, e com uma pegada diferente, né, mostrou isso contra o Guarani. Então, o torcedor palmeirense, né, como você falou aí, tem mais de 30 mil ingressos vendidos, tá esperando o Palmeiras atuante, indo para cima do Corinthians, propor no jogo, né, fazendo o mando de campo valer a pena, né, e essa nova formação do Abel Ferreira, colocando o time mais para frente, um ataque com mais movimentação difícil de ser marcado. Então, acho que, ao meu ver, o Palmeiras
ao meu ver, assim, tem um pouco de vantagem por jogar em casa. Eu acho que está ali 55 a 45, porque esses clássicos de torcida única, sem a torcida visitante, eles estão sendo muito decisivos, né? Eles estão sendo aí, estão tendo uma relevância maior aqui em São Paulo, né? Então, geralmente, quem manda os clássicos dentro da sua casa é o favorito. Então, isso está fazendo muita diferença. Então, ao meu ver, o Palmeiras é favorito, e principalmente por essa mudança, né, de postura do Abel Ferreira, colocando o time mais para frente e usando um ataque completamente mais leve, né? A gente não vê aquele Palmeiras assim padrão, com aquela divisão de 2 times, sem conjunto, com dificuldade de criar. A gente viu um Palmeiras criando com muita facilidade a todo momento, e quando acelerava jogadas, conseguia criar uma oportunidade atrás da outra. Então, assim, é um Palmeiras diferente, né? E que o Palmeiras pode ser muito forte contra o Corinthians e vai ter o apoio da torcida, né? Então, isso também pode fazer diferença. Uma derrota, ou do Palmeiras ou do Corinthians, pode gerar crise para qualquer um dos lados ou não? Eu acho assim, Carlos, antes da gente ir para o Corinthians, eu acho que uma derrota para o Palmeiras, você já conhece muito bem, a gente já viu o que está acontecendo aí, né? Vai ser uma corneta muito grande, vai ser aquele misto no estádio, né? De caras vaiando o Abel Ferreira e aqueles caras que tem um fã-clube do Abel Ferreira. Então a gente vai ver esse misto no estádio, né? Se o Palmeiras perder para o Corinthians, ser o maior rival. Então tem tudo isso em jogo, né? Eu acho que, claro, crise é difícil de falar, né? Porque o Palmeiras tem capacidade de se recuperar durante a competição, né? É um dos favoritos para ganhar novamente o Campeonato Paulista, né? Mas está jogando futebol abaixo ainda do que jogou no ano passado, né? Mesmo que o futebol do ano passado do Campeonato Paulista foi ruim, mas o Palmeiras já estava sobrando nessa 7ª rodada no ano passado, mas o Abel vem alternando a equipe, mas assim, crise não, eu acho bem difícil ter crise, tanto de um lado como de outro, né? Eu acho que é um começo de temporada, mas assim, a derrota para o Palmeiras vai ser pior que se o Corinthians perder, ao meu ver, porque aí vai ter críticas pesadíssimas ao Abel Ferreira, né? A torcida vai ficar dividida novamente e pode até haver conflito, né, entre os torcedores, já que a Mancha Verde não pode estar atuando por estar punida, né, depois daquela briga, né, fatídica briga, né, terrível contra a Máfia Azul. Então, assim, tem essa questão do clima do estádio. Então, ao meu ver, crise não, mas se o Palmeiras perder, ao meu ver, é pior, né, do que o Corinthians se sair derrotado, né. Então, ao meu ver, aí a questão da cobrança maior vai ficar pelo lado do Palmeiras. Sobre a questão do possível time do Corinthians, Carlos, eu acho que o Ramon Dias vai repetir a mesma equipe, né? Aquela equipe no 4-4-2 com 3 volantes, uma dupla na frente, né? Então vou arriscar aqui um time titular aí do Corinthians, né? Eu acho que o Ramon Dias vai mandar a campo aí o Hugo Neneca no gol, né? Mateuzinho na lateral direita, aí vai mandar a campo o André Ramalho e também o Kaká, fazendo aí dupla de zagueiros. Aí na lateral esquerda vai Matheus Bidu ou Hugo, né? Eu acho que vai o Hugo, porque o Matheus Bidu jogou ontem, mas enfim, eu ainda prefiro o Matheus Bidu, né? Mas são jogadores fraquíssimos, tanto um quanto o outro, mas ele tem colocado o Hugo como titular. Aí o trio de volantes, né? Ele vai de Martínez, né? Como primeiro volante, né? Fazendo a cabeça de área aí. Como segundo volante, ele vai colocar o Charles, como segundo volante, e aí o terceiro homem de meio campo, ele vai de Carrilho, né, que vem fazendo uma boa temporada, né, desde o ano passado, né, o final da temporada do ano passado, o Carrilho vem sendo esse cara responsável, né, por fazer a boa saída de bola do Corinthians, de transidir, né, com qualidade, com boa movimentação e também bom passe, né, ele tem facilidade de distribuir o jogo, né, é muito bom jogador, o Carrilho chega bem na frente também, mas vai fazer uma função mais na frente, como terceiro homem de meio campo, o Coronado como meia, né, mais solto, articulado, e aí, ao meu ver, tem uma dúvida, tá? O Yuri Alberto começou jogando ontem com o Pedro Raul, então, ao meu ver, o Thales Magno começou melhor que o Yuri Alberto nessa temporada, no começo de temporada, então acho que ele vai de Thales Magno e Memphis Depay na frente, né, eu acho que ele vai com essa dupla aí na frente, mas tem essa dúvida entre Thales Magno e Yuri Alberto, né? Então, tem essa dúvida aí, e o Memphis Depay mais na frente. Então, repetindo rapidinho, Hugo Souza no gol,
na lateral direita, Mateuzinho, a dupla de zagueiros André Ramalho e Kaká, Hugo ou Matheus Bidu na lateral esquerda, o trio de volantes tem José Martínez como primeiro volante, o segundo volante temos aí o Hugo, o terceiro homem de meio campo, Carrilho, e aí a dupla na frente, Thales Magno ou Yuri Alberto e Memphis Depay aí como falso 9. Então esse é o possível Corinthians que pode enfrentar o Palmeiras. E pelo lado do Corinthians, né, Carlos, vou passar para você também, o Corinthians vive um bom momento, né, muita gente desconfiou do Corinthians, até o próprio corintiano mesmo, depois da derrota, né, acachapante para o São Paulo por 3-1 no Morumbi, né, o segundo tempo que o São Paulo fez muito bom, achei o primeiro tempo o Corinthians melhor que o São Paulo ali na reta final, né, mas no segundo tempo o São Paulo, a gente esperava que o Corinthians teria ali um viés de crise, né, muito por conta das coisas que vem acontecendo fora de campo, mas não, o Corinthians conseguiu se reabilitar, né, conseguiu uma sequência de vitórias importante e vem aí como a melhor campeã do Campeonato Paulista, né. Eu acho que o Corinthians, na cabeça do Ramon Dias e também do corintiano, empate contra o Palmeiras está de bom tamanho, né, para manter a boa sequência, né, mas o Corinthians vem aí embalado, vem num bom momento e também precisa se provar nos jogos e nos clássicos fora de casa, né, Carlos? Precisa também vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque, coisa que não acontece, se eu não me engano, desde 2017, né, naquele título da quarta força, né, que o Corinthians conseguiu, aliás, né, 2018, né, que o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras, né, aquele título do Rodriguinho, né, que foi muito bem naquela partida, o Palmeiras venceu aqui em Itaquera e depois perdeu dentro do Allianz Parque nos pênaltis, né, o Corinthians venceu e conseguiu o título ali em 2018, então faz um bom tempo, né, que o Corinthians não vence, né, não consegue ter boas atuações dentro do Allianz Parque, então eu queria saber de você aí, como você vê esse momento do Corinthians, se tem alguma possibilidade do Corinthians vencer o Palmeiras. Cara, eu acho que o empate para o Corinthians, como você disse, está de bom tamanho. Para o Palmeiras, acho que o empate, dependendo de como for, vai ter crítica. O torcedor palmeirense, ele só vai ficar contente com a vitória. E olhe lá ainda, porque vai ter gente que vai cornetar. Que palmeirense é muito corneta. Mas o Corinthians, cara, acho que o empate para ele já está de bom tamanho. Acho que o importante para o Corinthians é não perder. É ir no Allianz Parque, vai lá fazer o seu segundo clássico, vai mais um clássico fora de casa e vai tentar não perder. Se caso sair com a vitória, tudo bem. E assim, chances para vencer? Tem, claro que tem. Hoje eu vejo um time do Corinthians mais pronto do que um time do Palmeiras. É um time do Corinthians que já vem jogando, né? Aí desde as primeiras rodadas o Ramon Dias já vem colocando time principal e o Abel Ferreira só colocou na última rodada, né? Então, assim, eu não vou ficar surpreso se caso o Corinthians saia vencedor na quinta-feira, né? Mas para mim, eu acho que vai ser o resultado de empate. Eu acho que vai ser empate com gols. Acho que 1-1 ou 2-2. Acho que não vai sair muito disso na quinta-feira, não. O meu palpite é 2-1 Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence esse clássico aí do Corinthians e consegue se reabilitar aí jogando bem, né? Eu acho que deu uma certa esperança esse quarteto. Claro, é muito cedo para falar, mas esse quarteto, né, com ataque de mais movimentação, né, e a dobradinha de Facundo Torres e também do Estevão me deixou com um pouco de esperança, né? E o Veiga mais solto, o próprio Maurício, o Richard Rios também tendo liberdade para fazer esse facão ali e chegar para finalizar, né, com boa movimentação. Acho que me deixou um pouco esperançoso em questão de criação de jogadas pelo lado do Palmeiras, né?